Então vamos lá, respirando bem profundamente, sentindo toda a luz, todo o amparo, todo o fortalecimento dos guardiões, com muitas tochas, com muitas espirais, com muita energia positiva. E nós vamos, nesse instante, mentalizando toda essa luz. E nós vamos buscando a união com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, para que eles nos levem até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam junto conosco. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com a expansão do nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência, para que possamos assim compreendermos a nossa evolução. Seja uma tarde de paz, serenidade e com muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Logo a seguir chegou o doutor Inácio e disse: estamos com tudo pronto. Vai começar a sessão mediúnica no mundo físico. Algo aqui na 107? Aí ele vem explicando, né? Laerte, Hilda e mais 8 casos gravíssimos estavam deitados nas macas enfileiradas no plano espiritual da tarefa. Esses foram os casos selecionados para atendimento mais diretos naquele grupo mediúnico. A Casa da Fraternidade contava com vários grupos trabalhando simultaneamente. Sobre a orientação do instrutor Bessa, diretor espiritual dos trabalhos, 2 enfermeiros atentos levaram a maca de Hilda para mais perto de onde estava sentado um médium. Ela começou a se contorcer, esclarecendo que sentia dores e pontadas no coração. Quanto mais ela detalhava seu estado mental e emocional, mais os corpos sutis de Hilda eram puxados para perto da organização física da médium. Bem interessante, né? Quanto mais se abria, mais contato tinha. Por fim, ela absorveu o campo energético da paciente, puxando-a literalmente de uma só vez, da maca para incorporar em seu campo mediúnico, como um imã que atrai a limalha de ferro. Isso é uma coisa. Ó, para incorporar em seu campo mediúnico, não é no corpo físico, né? No mediúnico. A médium, confusa e sem identificar os detalhes do processo, deixou a comunicante falar aos dirigentes no plano físico. Eu te tripudiei com a vida, não sou uma mulher que presta. E bati a mão como no gesto de fincar a lâmina sobre o coração. Qual é o seu nome, minha filha? Indagou o dirigente com carinho. Chamo-me Hilda. Matei a mim mesmo porque acreditei no amor de quem não valia a pena. Ninguém morre, Hilda. Você perdeu seu corpo, mas a alma nunca deixa de existir. Eis o problema. Não sei em que lugar estou, mas sei que ainda não larguei a matéria. Às vezes me vejo totalmente inerte em um hospital que não consigo identificar. Então ela mesma dizia que ela não estava morta, É isso aí. que ela não tinha desencarnado. Ela dava essa informação. E ela tinha essa percepção, né? Essas percepções podem ser apenas recordações plasmadas, né? Era o que o dirigente falava a ela. E se não for? Eu tenho conhecimento espiritual e sei que em casos como o meu, eu deveria estar presenciando o meu corpo se decompondo no túmulo. É o que eu mereço. Você vê que ela sabia o que ela estava fazendo, ela sabia e ela procurava o quê? Como se ela tivesse que passar por tudo isso para resgatar aquilo que ela fez de errado. Era um castigo. O que é interessante é que ela começou a sentir pontadas no coração e era o pensamento que ela estava tendo com relação a isso, dando punhaladas no coração, né? A médium, né? A médium, sim. E a gente sente realmente. Mas na realidade, eu estou falando sobre isso para a gente compreender como que se passa as coisas, né? De repente a gente está lá num trabalho mediúnico e sente
uma pontada na cabeça. Puxa, será que eu estou tendo um ataque aqui? Estou tendo um AVC, alguma coisa parecida? Não, é o espírito que está vivenciando aquilo e, pelo campo mediúnico, o médium capta. Ali é uma dor de cabeça, ali deve ser uma Isso. pressão, ali pode ter sido um AVC, mas não significa que você vai ter. É isso aí. Né? Pode ser um monte de coisa. Cada caso se desdobra de um jeito e nem sempre isso acontece a quem se mata, minha filha. Entretanto, nós vamos ajudá-la, não importa a condição em que você se encontra. Partimos do princípio de que, se foi trazida aqui em nome do nosso Mestre Jesus, as esperanças devem ser as melhores. Eu estou confusa, mas aceito sua ajuda. Não sei onde eu estou e nem o que me acontece. Não sei se estou dormindo ou sedada. Estou com a cabeça muito zonza e com a sensação de sono profundo. Quer dizer, ela colocou tudo direitinho, os corpos dormiam Sim. realmente. E ela tá bem consciente do estado dela, né? É aí onde que a gente fala que o mental inferior fica, né? O mental inferior fala. O dirigente solicitou que 2 médiuns passistas se aproximassem da médium incorporada e aplicassem forças ectoplasmáticas. Após o passe, os 2 doadores sentiram imediato desgaste, tamanho volume de energias sugadas por Hilda no atendimento por meio da incorporação. Um deles, recebendo a intuição de Dr. Inácio, disse ao grupo na mesa: essa mulher não morreu. Um espírito amigo me informa que ela está em coma no hospital João 23. Ela tentou suicídio e ainda não desencarnou, disse a médium, ainda na faixa da sintonia do trabalho. Peça ao amigo espiritual alguma recomendação, solicitou o dirigente. Nossa, é muito interessante. Ó. A médium falou, Sim. O dirigente acreditou e ele foi no socorro. Perfeito, né? Ele me diz que precisamos de mais 2 médiuns para uma nova doação de ectoplasma, porque estão tentando retirá-la do coma nesse momento. O dirigente encaminhou mais 2 médiuns que se prontificaram a ajudar e, como tinham características de doadores e também de saneadores de energias deletérias, fizeram um serviço de limpeza impecável no perispírito da enferma, puxando para si toda a matéria mental doentia que era expelida pela mente de Hilda, em função do estado culposo e do desespero em que se encontrava minutos antes de tentar o suicídio. Então, a gente já tinha lido sobre os médiuns saneadores, então trabalharam 2 médiuns saneadores e que doam ectoplasma, e 2 médiuns que doam ectoplasma para tentar trazê-la de volta. Perfeito. E eu acho que também vale a pena a gente pensar o seguinte, né? Por que ela estava sofrendo, né? Deixando o corpo físico de lado, que estava sofrendo por causa da tentativa de suicídio, mas por que ela estava sofrendo? Pela culpa. Era a culpa que fazia com que ela sofresse todo aquele estado de perturbação que ela estava tendo, né? E aí a gente precisa compreender o que a culpa pode nos ajudar nesse momento. E a gente percebe que em nada, porque só está trazendo o desequilíbrio. A culpa, ela só tem uma função no momento exato em que a coisa acontece e a gente percebe que fez errado. Porque ela nos alerta que nós estamos fazendo errado. E o errado, certo e errado, depende da pessoa, né? Uma pessoa aquilo pode ser certo, para outra pode ser errado, mas, por exemplo, eu fiz alguma coisa que na minha concepção aquilo já é errado, a culpa vem. E a gente deve utilizar a culpa justamente como um sistema de alerta para a gente. Não tá legal. Não tá legal. Procura fazer melhor. O que a gente não pode é pegar essa culpa e ficar remoendo ela o tempo inteiro, né? Porque aí sim isso vai virar doença na gente. Entendeu? E geralmente a gente faz o segundo, né? Geralmente a gente fica remoendo a culpa. A gente remoe a culpa. Semanas, meses, anos, encarnações. É isso aí. E aí é uma loucura. Depois de alguns Dr. Inácio recebeu notícias instantâneas da administração
espiritual do Hospital João 23 e por meio de comunicação eletrônica com a Casa da Fraternidade, o quadro clínico de Hilda manifestou rapidamente os benefícios do tratamento, embora ainda estivesse em coma. O trabalho foi feito de forma simples, rápida e eficaz. As esperanças eram muitas em favor da irmã que atentou contra a própria vida. Posso falar um pouquinho só? Algumas pessoas têm dúvida, né, de que o trabalho feito dessa forma funciona, né? E tem gente que coloca em dúvida o trabalho que é realizado virtual, né? Por quê? O assistido não está lá. E como é que você vai doar ectoplasma para o assistido se ele não está presente, né? E aqui a gente vê como que o trabalho é realizado no plano espiritual, que a doação de ectoplasma ajudou a pessoa que estava em outro lugar, bem longe de lá, estava encarnada ainda. Então, isso reforça a ideia de que o trabalho que a gente realiza, né? E aí para aqueles que têm dúvida, eu estou falando, né? O trabalho que a gente realiza virtualmente, ele funciona. Ele chega. Ele chega lá. Chega. Mas depende do quê? Depende da crença que tem o assistido. Se a pessoa está aberta, Isso. se a pessoa Você acredita. se acredita. Acredita. Está dando passo em mim. Outra coisa que eu noto, se a casa está equilibrada, né? Porque se ela pode estar aberta, mas se a casa que ela mora não estiver equilibrada, vai ser complicado. Eles vai ter que fazer primeiro o trabalho de limpeza. Por isso que na assistência espiritual por radiações no Pingo de Luz, muitas vezes o assistido fica meses. Porque como ele está na casa dele, fica meses, desculpa, na mata, né? Fazendo limpeza. Como ele está na casa dele e muitas vezes não participa do acolhimento de amor, não tem aquele trabalho de autoconhecimento, não tem a limpeza do lar durante o trabalho de acolhimento de amor. Às vezes a pessoa não está nem conectada mentalmente com o trabalho que está sendo realizado. E aí a pessoa fica meses na mata fazendo essa limpeza, né? Ou então não trabalha a parte mental mesmo, né? Então. A parte mental, essa limpeza mental. Aí não tem muito o que ser feito. Porque imagina, né? O acolhimento de amor trabalha os conceitos de autoconhecimento, trabalha os conceitos de autotransformação, autoamor, né? Agora, se a pessoa não participa, ela vai estar recebendo uma quantidade muito pequena do potencial que os médiums podem doar para ela. Por quê? Porque ela não está ligada no trabalho, né? Mas a gente faz a nossa parte. Depois de alguns atendimentos bem graves e outras entidades, chegava a vez de Laerte, que foi colocado totalmente inconsciente sob efeito sedativo, próximo a outro médium que logo se manifestou. Sou um homem incompreendido. Parece que sou acusado o tempo todo pelas pessoas. Ninguém entende os meus esforços. Isso o assusta, amigo? Interrogou o dirigente. Quem está falando comigo? Sou eu, o dirigente da reunião mediúnica em que você está sendo atendido. Não sei como você veio parar aqui, mas não o conheço e não lhe devo satisfações. Algum problema? Esse é o Laerte. Esse é o Laerte. Não, amigo, nenhum problema. E não me chame de amigo, porque eu não o conheço. Amigos na minha vida são raros. O que as pessoas têm é muito interesse no meu poder. Você é tão poderoso assim, mais do que você pode imaginar. Posso saber qual a razão de tanto poder? Sou poderoso, porque tenho muito dinheiro e posso controlar e adquirir o que quiser, até mesmo a vida no mundo dos espíritos. Ele comprou a vaguinha dele. Olha lá. Ai, Nossa. Viu? então você reconhece que existe um mundo espiritual? Claro que sim. Acho que sou ignorante? Não, de forma alguma. Eu não conheço, portanto, não poderia pensar isso. E você tem consciência sobre como chegou aqui? Está maluco? Por que maluco? Você é que apareceu aqui de repente.
onde eu estou e não o contrário. Então, você não sabe onde está. Eu é que pergunto. Eu estou na Casa da Fraternidade, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, capital mineira. E você? Você é maluco mesmo. De onde você tirou essa Casa da Fraternidade? Então me diga, onde estamos? Estamos em Portugal, no solar dos grandes e poderosos. Portugal? Sim, alguma dúvida? Não é dúvida. É porque não adianta discutir. Na hora que ele falou que ele estava em Portugal, tá bom, estamos todos Pronto. em Portugal, vai fazer o quê, né? E ele foi e ele não estava nessa última encarnação dele, né? Porque se ele estava em Portugal, É isso aí. Não, ele estava a que mais não é? marcou. A que mais marcou, né? Que mais teve influência sobre a vida dele, no caso. De toda essa loucura toda de poder. E Foi aí isso que poder. trouxe. que é Sim. interessante. Todo o aprendizado que ele teve nas encarnações que vieram depois Não lá de significou Portugal, nada. não era sabedoria, era conhecimento, né? Porque não fazia parte dele, Não era essência, não se não virou tornou essência. Então, ele ainda estava em Portugal. no processo evolutivo de Portugal. Uhum. É interessante a gente perceber isso, como isso afeta o que a gente é. Principalmente porque quando a gente fala assim, as coisas precisam se tornar essência, as coisas precisam se tornar essência, a gente tem que ter isso como essência. Às vezes as pessoas falam assim, não, vocês estão pegando no pé. É isso. Se não se tornar essência, a gente vai ficar preso sempre naquilo que nos marcou. Uhum. Seja no egoísmo, seja no que for. A gente vai estar marcado lá. Agora, quando a gente começa a despertar a essência, significa que a gente já está tendo essa transformação. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Que a gente sempre fala aqui muito entre controle e transformação, né? Nossa transformação começa com controle, mas a gente não pode dormir achando que o controle é o suficiente, porque o controle vai acontecer exatamente o que aconteceu com ele aqui. Depois que ele está liberto, ele perde o controle, ele volta a ser aquilo que ele era, porque ele não se transformou, né? E vai ser assim até se transformar. Assim que o dirigente entendeu a situação de Laerte, orientou o mesmo procedimento de doação energética e, utilizando-se de pulsos apométricos aplicados sobre o corpo do médium incorporado, levou a um estado de relaxamento. Vimos que aquela matéria amarela que cobria seu corpo espiritual se dissolvia, pingando em espessas gotas que ficavam retidas no corpo do médium. Na medida em que mais pulsos eram aplicados, a limpeza se acentuava, até que o corpo perispiritual de Laerte ficou completamente limpo. A apometria ajudou a trazê-lo para a vida que estava, porque ele foi buscar, através dos pulsos, foi buscar aquilo que estava lá atrás. Foi tentar trazer esse mental para a vida de Pro agora. atual. Uhum. Pro atual. O contato, é assim que eu entendo. Você também entende isso? Entendi isso também. Entendi isso Sim. também. Isso. Contato com a matéria física é um santo remédio. É como se acontecesse uma reencarnação de alguns minutos, na qual o corpo físico do médium, por meio de uma metamorfose natural, processasse todas as constituições atômicas daquela matéria nociva, transformando-a em algo diferenciado. Nada no mundo dos espíritos se iguala ao poder de transmutação das energias do corpo físico. Ele funciona como uma usina poderosa capaz de armazenar, distribuir, alterar, agregar e dissolver a estrutura de qualquer nível de matéria espiritual mais próxima da faixa vibratória da Terra. É uma aparelhagem sem igual em nosso plano espiritual. Agora a gente entende, quando a gente está desgastado, não adianta ir para o trabalho. Você não vai fazer essa limpeza. Não vai. Exatamente. Você não vai. Porque você vai ter que, através do seu corpo, emprestando, se permitir fazer tudo isso para que o outro corpo consiga, o outro espírito consiga estar bem.
Esse é o nosso trabalho. E a gente lembra do que Jesus diz, né? Vocês serão capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Vocês serão capazes de curar. A gente vai dando esse fator. Então, mas a gente vê aqui que o médium não está sozinho, né? Ele está sempre sob Não. supervisão do plano espiritual, né? É porque, assim, ele tem a carga ectoplasmática que a gente está vivo, então a gente consegue fazer isso daí retirando. Mas a gente tem que ter conhecimento e principalmente amor àquele espírito, porque assim, só a vontade não vai adiantar. Você vai ter que ter o conhecimento, vai ter que ter esse corpo físico perfeito para poder fazer isso. Porque senão não tem condições. E aí são eles que vão manejando. É isso aí. O manejo é deles, é do plano espiritual, não é nosso. A gente só é instrumento. A gente só é correio. Né? Porque senão, às vezes, a gente vai achar que a gente é poderoso, né? E nós não somos. Eu acho Não que somos. isso que eu quis alertar, né? Nós não temos nenhum poder. Não. Só poder de trabalho. O poder do trabalho e da boa Arregaça as mangas e vontade. trabalha. Arregaça, exatamente. Boa vontade. Só, porque o restante, nada feito. Laerte tinha sua fisionomia remoçada ao livrar-se daquela capa amarela e assim que o trabalho terminou, ele foi retirado da sala mediúnica e transportado imediatamente por enfermeiros prestimosos para a Casa da Piedade. Após o atendimento, Hilda foi levada ao Hospital João 23. A junção do seu espírito com seu corpo mental inferior, que estava em tratamento na Casa da Piedade, seria processada nas horas seguintes da madrugada. Isso representava a esperança de sua saída do coma pela manhã ou ao longo do dia seguinte. Algo Mesmo assim, o doutor Inácio recomendou a vigilância 24 horas no astral do Hospital João 23, ao lado do corpo, no leito da Hilda, né? Para evitar influências magnéticas de vampirizadores que aguardavam ansiosamente pela sua morte, a fim de sugar as energias vitais inerentes ao seu corpo físico. Mesmo assim, tenha todo o cuidado do plano espiritual de estar ali, né? Na vigilância para que não acontecesse isso. Agora eu achei interessante esse daqui, ó. As tarefas da Casa da Fraternidade eram de um alcance espiritual tão amplo que exigiriam livros e mais livros para narrar os trabalhos de cada noite de assistência. Quando já passavam de 22 horas, reunimos nossa equipe espiritual para uma oração de agradecimento e, em seguida, dirigimos-nos a pé à Casa da Piedade, em conversa proveitosa com o doutor Inácio e outros amigos queridos. Por quê? Né? Você imagina, ó, eles fizeram, é aquilo que a gente fala das técnicas, né, que a gente precisa. Eles aplicaram apometria, eles fizeram doação ectoplasmática, aplicaram passe. Quer dizer, você precisa ter o conhecimento das técnicas para saber qual é a melhor técnica para ajudar esses espíritos, né? É aquilo que a gente fala, a gente estuda para abrir, né, expandir a nossa consciência para entender o que eu vou precisar. Eu vou trabalhar como? Eu vou ter que limpar primeiro, fazer um alicerce, tirar toda a parte espiritual e resolver isso para depois eu mexer no físico. Isso eu estou falando de um encarnado, tá? Ou como que eu vou fazer? Se eu jogar essa energia no físico e tiver uma obsessão, eu vou dar energia para quem? Para os obsessores. Eu vou jogar uma energia positiva e quem vai ficar com essa energia são os obsessores. Não é a pessoa que está necessitada, que está doente. Então, ó, é toda uma leitura, é parar, analisar e verificar. Não é tão simples assim o trabalho na Terra. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante, uma lição muito importante que a gente precisa tirar,
é o preconceito. Tirar o preconceito. Por quê? Ah, não, ó, essa técnica não funciona porque eu fui lá na apometria e eu consegui me curar, então essa casa aqui não funciona. Não é isso, né? Dependendo do tipo de problema que tem cada pessoa, cada espírito, é uma técnica diferente que vai ser utilizada, né? Uhum. Ah, essa casa aqui não é legal, porque ó, eu estava com esse problema, aí depois eu fui na Umbanda eles resolveram. Trabalho de forma diferente, com energias diferentes, né? Então, não é questão de julgar, a gente não pode julgar as técnicas, né? Não pode julgar se um grupo é melhor ou é pior. Por quê? Porque cada um se adequa a um tipo de trabalho diferente, a um tipo de necessidade diferente do assistido, né? Eu acho que assim, que o plano espiritual gostaria é que a gente tivesse o conhecimento de todas as técnicas. E que a gente analisasse cada assistido plenamente para a gente saber aonde que a gente vai atuar. O que está mais difícil, né? Quais são os corpos? Que a gente conseguisse olhar pelos corpos, tivesse um vidente, olhasse aquele corpo ali, ó, o corpo físico está totalmente deteriorado, mas vem do duplo que está aberto, está com buracos, perispírito, sendo que está abrindo as auras. Era isso que a gente precisava. E aí, vamos fazer o quê? Qual é o socorro que a gente faz? Vamos começar por baixo, vamos fazer um alicerce? Vamos entrar com as equipes? Que equipe que entra? Vamos entrar com os guardiões para tentar entrar com toda essa energia para tirar essa densidade? Depois vamos entrar com os pretos velhos, com os pajés, né, com os caboclos, vamos trabalhar nos corpos e vamos ver se a equipe médica já consegue trabalhar um pouquinho no perispírito, sabe? Eu acho que essa leitura seria a melhor. É agregar todo o conhecimento, mas a gente ainda trabalha na divisão. E lá no plano espiritual eles não trabalham na divisão, eles agregam. Eles agregam, né? Mas a gente precisava agregar todo esse conhecimento. Se a gente for parar para pensar, a gente fez isso com a Dona Isaura. Foi. A gente agregou. Todas as técnicas foram utilizadas. A gente usou todas as técnicas com ela, mas não a gente. Mas a gente precisou de outras pessoas para fazer. Auxiliar. E assim, se a gente for parar para pensar, a gente utilizou tudo isso daí que foi feito com eles, só que com equipes diferentes, porque a gente não tem. Eu não tenho conhecimento da Umbanda, não trabalho. Assim, tem um pouco de apometria, mas estou muito fora, né? Então, ó, a gente acabou fazendo isso. Agregou mesmo. Agora a gente pode pensar da seguinte forma, né? Mas tudo bem, a Hilda está lá no hospital, ela está inconsciente. E a gente está o tempo inteiro falando que a mudança da pessoa é necessária para que ela possa se curar, não é verdade? Uhum. Mas ela tá em coma lá, né? Mas não, o espírito está tendo contato com tudo isso e ele tá se transformando. Ele está buscando, sabe? Ele tá se reconhecendo. Ele está trabalhando. Isso, e isso vai se refletir quando ela acordar, de alguma forma, né? Quantas vezes a gente não vê pessoas que passam por uma doença muito grave, quando sai da doença elas estão completamente transformadas. Não é verdade? É por causa disso, porque o espírito liberto do corpo, ele aprende, ele compreende as coisas e se reflete no corpo físico, né? Porque no fundo ela não queria o suicídio. Não. Ela só queria se livrar de tudo aquilo que ela estava sentindo. É isso. Vamos parar aqui? Vamos, nós paramos em... Doutor Inácio, no atendimento dado a Laerte, em nosso pronto-socorro, ele não teve essas lembranças do passado.